Aleluias, a paz do Senhor Jesus, querido. Seja bem-vindo à nossa live. Vamos estar aqui nos alimentando da palavra de Deus nesse momento. Teremos ainda momentos de orações, iremos interceder pela nossa nação, iremos interceder por você também. Se você tem algum pedido de oração, aproveite, você que está conosco na nossa live. Envie a sua solicitação, que após o momento da palavra nós estaremos também orando e intercedendo por você, tá bom? Ainda dá tempo de você convidar pessoas para poderem participar e serem abençoadas. Escolhe aí 5 pessoas e começa a convidar aí para poderem entrar na nossa live, poderem serem abençoadas, edificadas mais uma vez com a palavra de Deus, amém? E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nesse dia de hoje, que está aqui no livro de Juízes, no capítulo 6. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você pode nesse momento, Juízes capítulo 6, se não você escute aí a palavra de Deus que virá ao teu coração, amém? Você que vai ouvir essa mensagem pelo nosso canal do YouTube, encaminhe essa mensagem para outras pessoas, para que Deus ele possa falar também com outras pessoas, amém? Então Juízes capítulo 6, o versículo 1, diz assim a palavra de Deus: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por socorro por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor seu Deus, não adore os seus deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão: Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como fossem um só homem. Amém, querido? Por enquanto só tem aqui a leitura da palavra. Esse texto é um texto maravilhoso, porque fala de um momento difícil para o povo de Israel. Um momento em que o povo de Deus, por viver distante do Senhor, por se afastarem do Senhor e por cometerem pecados, a Bíblia diz que eles foram entregues nas mãos dos seus inimigos. E tudo agora começa a dar errado para o povo de Israel. Inimigos vinham e saqueavam, e roubavam, e matavam, e destruíam tudo que o povo de Israel tentava produzir, tentava plantar. Os animais eram mortos, as plantações eram devastadas.
ao ponto de a Bíblia falar que o povo de Israel, eles começaram a se esconder, começaram a construir a morada, o esconderijo deles em fortalezas, nos montes e em cavernas também. Tudo isso com medo dos midianitas, de povos distantes que vinham como inimigos para acabar com tudo que eles possuíam. Israel só empobrecia. Eram dias de pranto, eram dias de dor, eram dias de dificuldade. A Bíblia diz no capítulo 6, no versículo 6, que por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E nesse versículo algo me chama muita atenção, porque a dor levou este povo de Deus a clamar por socorro ao Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, a qual nós estamos enfrentando uma grande pandemia. E o vírus, a pandemia, ela não é o único problema que temos enfrentado. Isso tem desencadeado uma série de outros problemas na nossa sociedade, em muitas famílias. Pessoas mesmo sem ter o vírus têm desenvolvido algumas enfermidades. O medo, o pavor e o espanto, infelizmente, têm tomado conta de muitas pessoas. E muitas pessoas estão sem saber o que fazer. Mas hoje eu trago uma resposta de Deus para você que está ouvindo esta palavra. Clame pelo socorro ao Senhor. A Bíblia diz que nesses dias difíceis, o Israel empobreceu tanto, que a Bíblia diz que eles clamaram por socorro ao Senhor. E nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos clamar por socorro ao Senhor. Quando tudo parecer ser o fim, é aí que nós devemos nos voltar para Deus. É aí que nós devemos entrar em sua presença e nós devemos clamar pelo seu socorro. Porque Ele é o único que pode trazer o socorro para a humanidade. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. A Bíblia diz no Salmo número 46, Ele é aquele que põe fim às nossas guerras. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E Ele é aquele que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesses dias difíceis, nesses dias em que o povo de Israel, eles não sabiam mais o que fazer, os seus inimigos eram tantos que a Bíblia diz que pareciam como gafanhotos. E a Bíblia diz que o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, já não sabiam mais o que fazer diante daquela situação. Então eles se lembraram do Senhor e eles clamaram a Ele pelo seu socorro. E Deus, Ele é maravilhoso, querido, porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que ouve o clamor do seu povo. Ele é um Deus que ouve o clamor até daqueles que por muitas vezes têm falhado, têm pecado. Ele é um Deus que restaura, que renova. Eu me lembro uma vez, uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Essa história foi algo verdadeiro que aconteceu. De uma irmã que quando vai à sua congregação no dia de culto, e quando chega naquela congregação, ela vê a sua vizinha que fazia parte da mesma congregação. E ela ficou um tanto quanto indignada porque ela viu a sua vizinha ali louvando, adorando a Deus, com as suas mãos levantadas no momento do louvor. E aquela irmã ficou questionando a Deus como pode uma vizinha que às vezes estava encrencando com ela, ficava às vezes procurando confusão, uma pessoa que na sua visão era falha, era pecadora, e agora estava ali na presença de Deus como alguém que estava tendo uma intimidade com Deus. E ela questionou a Deus, ela disse, isso não pode. E Deus falou para ela o seguinte, sabe por que ela está sentindo a minha presença? Porque ao chegar na minha casa, ela me pediu perdão. O Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Quando Jesus ele veio, Ele começa a pregar às multidões e Ele começa
sentar-se com pecadores, não para compartilhar dos seus pecados, mas para ensiná-los o caminho da verdade. Os religiosos da época, como fariseus, saduceus, chefes de sinagogas, começaram a questionar os discípulos de Jesus, dizendo: o mestre de vocês senta com pecadores, ele come e bebe com pecadores. Jesus, sabendo da intenção deles, então fala: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Quem mais precisa de Deus é quem mais está distante dele. Quem mais precisa do amor, do cuidado, da proteção e do perdão de Deus é quem está afastado, quem está ferido e quem está falhando. O convite do cristianismo para seguirmos a Cristo não é chamar pessoas 100%. Não. O convite do cristianismo é chamar pecadores ao arrependimento para então seguir a Cristo. O reino de Deus é assim. E a Bíblia, quando fala desse período aqui, fala de um período em que a Bíblia não mente, faz questão de falar, no capítulo 6, que o povo de Israel, eles haviam feito coisas que desagradavam, que reprovava, que Deus ele reprovava. E por isso estavam sofrendo agora consequências. Mas o povo, em meio à dor, em meio à pobreza, em meio a tantas dificuldades, eles clamaram pelo socorro ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ele visitou um homem, mandou um profeta, e a Bíblia diz no versículo 11 que então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás, e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para esconder dos midianitas. E querido, eu aprendo aqui que Deus ele escolhe homens simples. Às vezes nós esperamos que pessoas dotadas de muita sabedoria, às vezes nós esperamos que um super-homem que venha trazer uma direção, às vezes nós esperamos que alguém que pode resolver algo venha resolver. Mas Deus ele é um Deus que surpreende. A Bíblia diz que ele do monturo ele ergue o necessitado e faz-o assentar entre os príncipes do seu povo. Deus ele usa pessoas simples para trazer uma direção, para trazer um ensino, para trazer uma palavra de poder e uma revelação de Deus. Não se surpreenda quando Deus querer usar quem Ele quer. E a Bíblia diz que um anjo vai falar agora com esse homem chamado Gideão. Gideão é um homem simples, um homem assim como os demais de Israel. Ele estava morrendo de medo. A Bíblia diz que Gideão ele estava malhando o trigo no lagar. É sabido que se malha o trigo num lugar alto, num lugar aberto, onde ele começa a jogar o trigo para cima, e onde se tem vento, onde se tem brisa, onde pode facilitar esse trabalho que é malhar o trigo. Só que Gideão ele estava num lugar que era de prensar uvas, ou seja, ele estava em um tanque ou em um buraco. Por que ele estava ali? Porque ele estava com medo dos midianitas. Mas você imagina o esforço que ele fazia para malhar aquele trigo. E por que ele estava fazendo aquilo? Porque ele estava com medo. Mesmo diante do medo, mas ele não estava desistindo de lutar pelo sustento, ele não estava desistindo de guerrear ali no seu trabalho naquele dia. E a Bíblia diz que quando Deus aparece ali, o anjo, através do anjo, e vê Gideão malhando o trigo no lagar, a Bíblia diz aqui no versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro.
Mas pastor, como é que pode? Ele estava dentro de um buraco, malhando trigo, ele estava se escondendo dos midianitas. Como é que ele era um guerreiro? Na visão de Deus. Como Deus o enxergava, não era como um covarde, não era como alguém medroso, mas era como um guerreiro. Mais importante do que a visão que as pessoas têm sobre você, é o que Deus ele pensa ao seu respeito. Mais importante até do que você pensa sobre você mesmo, é o que Deus ele pensa ao seu respeito. Então, querido, não seja movido por aquilo que as pessoas falam sobre você. E nem seja movido pelos seus pensamentos pessimistas ou de autocomiseração. Mas seja movido por aquilo que Deus ele já falou ao teu respeito. E no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, se não me falha a memória, o versículo 37 diz que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Gideão estava ali numa condição que para muitos ele estava como medroso, covarde, porque ele estava dentro de um buraco, malhando o trigo com medo dos midianitas. Mas Deus sabia que ele estava fazendo algo além da sua capacidade. E quando Deus manda um anjo, o recado de Deus através do anjo foi: você é um guerreiro. E eu quero falar essa palavra também para você, que talvez esteja acuado, que talvez esteja amedrontado, que talvez esteja sentindo já alguns sintomas psicossomáticos, você que talvez já esteja aí com tanto medo, sem saber o que você vai fazer da sua vida. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Você não é covarde, você não é medroso, você não vai morrer, você não vai desfalecer. Você é um guerreiro, é uma guerreira de Deus. Assim como Deus olhou para aquele homem, Ele olha para você. Assim como Deus escolheu Gideão, Deus escolheu você. Da multidão do povo de Israel, Deus olhou para um homem simples, chamado Gideão. E nessa multidão que nós vemos, Deus também ele olha para você. E o Senhor ele escolheu você. E a Bíblia diz aqui no capítulo 6, no versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que lhe estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Veja o relato aqui de Gideão. Quando Deus escolhe Gideão, quando Deus vai ao encontro de Gideão, quando ele está malhando o trigo no lugar de prensar uvas, Deus chega para ele e diz: olha, você é quem vai livrar o teu povo das mãos dos inimigos. E Gideão ele vai com aquela autocomiseração. E Gideão agora ele apresenta o seu relato dentro da sua visão, como ele se enxergava. E como Gideão se enxergava, ele fala aqui para Deus. A resposta de Gideão para Deus é o seguinte, versículo 13, ou melhor, versículo 14. O Senhor voltou e disse, versículo 15, desculpa. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Olha o que ele disse: o meu clã é o menos importante de Manassés. Talvez as pessoas já tivessem falado isso para ele, e talvez ele se considerasse assim. E ele ainda acrescenta mais dizendo: eu sou o menor da minha família. Mas Deus escolheu um homem que vinha de um clã menor. Deus escolheu o menor de uma família. Por quê? Porque Deus ele surpreende. A escolha é dele. Deus não escolhe o mais capacitado. Há uma frase muito bonita que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. É verdade. A escolha é dele.
A Bíblia diz que quando Deus revela ao profeta Samuel, diz: Samuel, você irá ungir um novo rei para Israel. Eu quero que você vá na casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Nessa época Saul era quem era o rei, mas Saul tinha feito coisas que desagradavam a Deus. E a Bíblia diz que quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé, ao chegar lá, ele chega, faz uma visita, e quando um profeta ia visitar a casa de alguém, eles já sabiam que tinha algum recado de Deus. Naquele dia deve ter sido um dia de tensão para Jessé. E o profeta, quando entra, diz: eu quero conhecer os teus filhos. E Jessé, ele começa a chamar inicialmente aqueles que já faziam parte do exército de Israel. Jessé tinha filhos que faziam parte do exército, que eram guerreiros. E ele começou a chamar o primeiro, do mais velho. E quando chegou da visão do profeta, a Bíblia diz que Deus falou o coração do profeta: não é esse, porque você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E cada filho foi passando, e a todos que passavam à vista do profeta, Deus falava a mesma coisa ao coração: não é nenhum desses. Passaram todos os filhos que o pai havia chamado, o profeta então pergunta: acabou todos os seus filhos? Ele diz: sim. Lembrei, tem um, o menor. Há um garoto, e esse garoto nem idade tinha sequer para se alistar no exército de Israel. Qual o nome dele? Davi. Onde ele está? Apacentando minhas ovelhas no campo. Manda chamá-lo. E a Bíblia diz que quando vão chamar aquele garoto, o menor da sua casa, o menor filho de Jessé, o que vivia no campo, o que vivia cuidando das ovelhas, quando esse, que o pai até o havia esquecido, entra na sala, a Bíblia diz que Deus fala ao coração do profeta: unja ele agora como rei de Israel. Porque, querido, Deus, ele escolhe pessoas simples para os seus propósitos, para os seus desígnios, para que o homem não venha se gloriar: foi eu, a minha capacidade, a minha força, mas para que o homem possa reconhecer que é Deus. Então Deus escolheu um homem simples, de um clã pequeno, e que ele mesmo se considerava o menor da sua família. Deus olha para ele e diz: é você, eu escolhi você. E a Bíblia diz no versículo 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor a Gideão, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dar-me então um sinal. E a Bíblia diz que Deus começa a falar com ele, dar sinais a ele de que era ele que estava falando com ele. Então, meu querido e meu amado irmão, Deus escolheu um homem simples, Deus escolheu um guerreiro que estava lutando as suas lutas como ele sabia. A luta de Gideão era malhar um trigo no lagar. Mas enquanto alguns talvez estivessem acuados, pensando em desistir, ele estava lá, dentro de um buraco, mas estava lutando, ele estava batalhando, ele não estava se entregando ao desespero. Um homem que Deus escolheu. Então, querido, guarde essa palavra no seu coração. É tempo de clamar pelo socorro do Senhor. E nesses dias, Deus, ele vai usar você. É com você que Deus, ele está falando, é com você que ele vai falar. É com você que Deus vai trazer uma direção, para trazer o socorro para a sua casa, para saber resolver os problemas que irão surgir. É com você que Deus, ele vai contar. Gideão, ele foi para a batalha. E a Bíblia diz que da multidão de pessoas que ele convocou para lutar contra ele, a grande maioria não foi com ele. Ele levou um pequeno número
pouco mais de 300 homens. E foi com esses que ele teve uma grande vitória, porque Deus havia prometido a ele: você irá vencer os medianitas como se eles fossem um só homem. E de fato, Deus trouxe vitória para ele. Um homem sem experiência, mas que Deus o escolheu. Deus olhou para ele e disse: é você. E o Senhor, Ele olha para você e Ele diz: é você que eu escolho. Talvez você que se considera o pequeno: mas eu não sou como algumas pessoas da minha família. Talvez você olhe para você e diga: eu não sou como meu pai, não sou como a minha mãe, não sou como fulano, não sou como Beltrano. Mas Deus escolhe você, porque Ele olha para você e a escolha é dele. Assim como Ele escolheu Gideão, e assim como Ele escolheu Davi, o esquecido até pelo seu pai, para ser o rei de Israel, o maior rei de Israel. Deus escolhe você para lutar as suas batalhas, para ser bênção na vida de alguém. A escolha é do Altíssimo, a escolha é de Cristo. Por isso que Jesus, quando fala aos seus discípulos, ele disse: não foste vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, e vos designeis para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não bata no peito dizendo: eu escolhi Jesus. Não, você não escolheu, você foi escolhido. Ele que te escolheu, Ele que te designou, Ele que deu a ordem: vá e dê fruto. Então, se você está desanimado, se você está cabisbaixo, então levante agora a sua cabeça, olhe para os céus e declara o salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Clame pelo socorro do Senhor. O seu socorro, ele virá dos céus, ele não virá da terra, ele virá dos céus. É o Senhor que irá ouvir a tua oração, é Ele que virá ao teu encontro, Ele que trará direção, Ele que irá liberar palavras ao teu favor, é Ele que vai abrir portas, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai fazer maravilhas, e é Ele que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Que esta palavra gere vida no teu coração, que você se agarre a ela, e que ainda que você diga: eu não sou digno, mas o Senhor, Ele olha para você e diz: eu te escolhi. Amém? Que o Senhor encha o teu coração de paz e de fé, e que você diga sim ao chamado de Deus. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.